Exclusivo. Homem acusado por 14 mulheres de estelionato amoroso quebra o silêncio. Samuel Carlos da Silva Batista diz que é inocente e que não cometeu nenhum crime. Ele não teme ser preso e garante que vai pagar os 60 mil reais que pegou emprestado com 3 mulheres que ele se relacionava ao mesmo tempo. Veja. Nome: Samuel Carlos da Silva Batista. Idade: 30 anos. Bom de lábia, namorador. Ele é acusado de praticar o chamado estelionato amoroso. Pelo menos 14 mulheres procuraram a polícia. Elas confessam que caíram no golpe do amor. Veja o relato das vítimas. E esse cartão ficou à posse dele, só que quando a fatura chegou, não foi nem a fatura, já foi uma carta falando que meu nome estava sujo. Até então, ele nunca havia me pedido nada de dinheiro, inclusive a gente saía, eu pagava, ele pagava normal, né, um relacionamento normal. Aí ele um dia chegou pra mim e falou que o cartão dele estava bloqueado e que ele não estava conseguindo acessar as contas e nem passar o cartão. Ele tentou pegar mais dinheiro, eu que não abri. Ele falou que era da Rotan, inclusive. Ele tem tatuagem da águia, né, e do raio da Rotan no antebraço. Vestia o uniforme, né, a farda da polícia. Samuel é um perigo para a sociedade porque ele anda armado, fingindo ser o que não é, fingindo ser policial, entra e sai, com muitas vantagens de vários lugares. Depois de 5 meses, ele pediu primeiro o dinheiro, né? Que foi ele dizendo que estava fazendo a compra de um carro e que a conta dele estava bloqueada, então eu vou te emprestar. Quando o seu cartão desbloquear, você me repassa esse dinheiro. Só que nunca houve o pagamento. Mulheres que se sentem enganadas e estão furiosas com Samuel. Mas quem é Samuel Carlos da Silva Batista? Nós vamos saber agora, conversando com ele, nessa entrevista exclusiva para o Cidade Alerta. Samuel, quem é você? Eu sou um homem de 30 anos, sou detetive particular, exerço a profissão desde 2015. Sou uma pessoa comum, vivo comumente, como qualquer outro, trabalho, estudo, faço minhas atividades e não tem nada de extraordinário com quem é o Samuel, não. E com essa vida comum que você diz ter, como você encara essas denúncias contra você com relação ao chamado estelionato amoroso? Então, eu me sinto injustiçado. Isso vem acarretando vários problemas na minha vida pessoal. Tem travado algumas situações e é assim que eu me sinto no momento. Existe nesse momento, na Polícia Civil do Distrito Federal, pelo menos 14 acusações contra vocês, ou contra você, 14 vítimas. Você se relacionou com 14 mulheres? Então, é um fato que eu desconheço. Eu acho que um homem com o dobro da minha idade, dificilmente ele se relacionou com tantas mulheres assim, mas isso não vem ao caso. A questão é que o que chegou para mim é que hoje eu tenho 4 ocorrências registradas, o restante não apareceu me acusando de nada, até porque eu tenho a plena consciência de que... Você me fala em 4, nós tínhamos informação de 3 mulheres que tiveram coragem de procurar a polícia e denunciar a relação que elas tiveram com você. Então essas 3 ou 4, como você diz, você confirma, você se relacionou com essas 4 mulheres. O relacionamento é um modo genérico, né? Como assim genérico, desculpa? Porque uma das 3 eu me relacionei, de fato. Mas uma, eu tive um envolvimento, digamos assim. Eu tive alguns encontros casuais com essa pessoa, mas nada, isso eu não julgo um relacionamento. Porém... Essas 3 que você confirma que você se relacionou com elas ao mesmo tempo? Foram momentos diferentes, porém quando eu as conheci, foi meio que saindo de uma situação e entrando em outra. 2... eu cheguei a manter um tempo ao mesmo tempo.
E foram essas duas que descobriram? Não foi. Foi a última a qual eu resolvi me dedicar, inclusive sabia bastante da minha vida, mais até do que as outras, eu creio. E que eu decidi me relacionar porque foi uma pessoa que estava fazendo a diferença na minha vida, estava compreendendo o momento que eu estava passando, me apoiando e sabia dos meus objetivos futuros. E aí, inclusive essa última, ela tinha ciência desses 2 outros relacionamentos que eu tive. Ela viu algumas mensagens no meu celular, nós conversamos e eu decidi largar tudo, abrir mão de tudo para ficar com ela, que foi a que eu tive um relacionamento de 5 meses. Quer dizer, entre as 3 que você se envolveu, você escolheu uma e disse isso a ela. Vou ficar com você. Disse isso a ela. Falei para ela e tenho plena convicção de que ela também sabe disso. E foi essa que descobriu que você tinha um caso com outra? Isso, que é com a... E como foi isso para você na hora que ela comprova para você, poxa, Samuel, você tem outra mulher? Então, na verdade fui pego de surpresa, né, literalmente. E no momento em que eu decidi ficar com ela, eu tinha uma dívida de gratidão com essas 2 outras pessoas, até mesmo porque me ajudaram. Foram pessoas que tiveram a sua história na minha vida. Apesar do relacionamento não estar mais como deveria, forte, mas tiveram uma participação importante na minha vida e eu tinha uma dívida de gratidão. Aí, nesse momento, eu não poderia simplesmente bloquear, deixar de conversar com elas ou dar a devida atenção, até que pelo menos eu retribuísse e fosse grato pelo que elas me ajudaram. Então, o que eu fiz não foi manter o relacionamento com as 3 ao mesmo tempo, foi uma dívida de gratidão. Eu te devo alguma coisa e eu vou cortar o relacionamento com você? Não existe isso, né? Só que eu levei a público o relacionamento que eu estava com a última. Nós postávamos fotos em redes sociais, ela foi no hospital com a minha mãe, comigo visitar minha mãe. Eu não estava escondendo ela de ninguém, porque eu decidi abrir mão de tudo que eu tive do meu passado para me dar bem com ela. Bem, mas aí elas descobrem, né, que você tem uma relação com essa que você escolheu, ela descobre que existem outras mulheres na sua vida. Existiram, né? Existiram, hoje não existe mais? Não. Existiram, desde então, é o que eu tô te falando. Você cortou a relação. Agora, o ponto-chave disso beleza, ela descobriu porque ela foi avisada que eu estava na loja dessa outra pessoa, porque realmente eu fui, só que eu fui no intuito para manter a proximidade, para não ser ingrato e sumir de repente, até que pelo menos eu sanasse uma dívida que eu tivesse. Você está me dizendo que você foi sincero, você foi lá dar sequência a uma amizade também que você tinha? Dar uma atenção. Já tinha 2 semanas que eu não ia lá e eu até tive que dizer que eu estava viajando porque eu não queria contato. Mas eu também não poderia cortar o contato, simplesmente bloquear a pessoa. E isso é gradativo. Tinha uma criança envolvida, eu sou louco pela criança, foi a parte que eu sofri mais. Tinha uma relação afetiva, você quer dizer? Eu levava a criança, eu fazia de tudo, fazia papel de pai, eu buscava na escola, levava quando podia, fazia todas as vontades. E hoje... Mas aí, Samuel, essa história chega na polícia. Sim. Né? Elas denunciam você, inclusive dizendo que você pedia dinheiro emprestado e que você nunca pagou. O que você tem a dizer sobre isso? Você pegou dinheiro emprestado com essas mulheres mesmo? Eu peguei dinheiro emprestado, Henrique, mas não no intuito de dar golpe, de fugir ou de lesar ninguém. Você pegou dinheiro com as 3? O último relacionamento que eu tive não foi um empréstimo que eu fiz, foi uma permuta. No momento ali, inclusive ela estava comigo, no momento em que o meu cartão foi extraviado, ele foi extraviado mesmo, e eu, por usar uma conta digital, essa conta digital, a mesma senha do cartão, a mesma do aplicativo, eu não consegui movimentar, e ela acompanhando junto comigo. E aí sim, eu fiz um empréstimo, eu pedindo de R$1.200, a qual ela me emprestou R$1.300. Ela depositou R$300 em um dia, que foi no domingo, e 2 dias depois ela
depositou mais R$1.000. Só que eu tinha um celular que servia para uma funcionalidade que ela estava precisando. Então, o meu celular vale mais ou menos esse valor. E eu ia comprar um outro celular e passar o que eu estava usando para ela utilizar no comércio Meio que dela. você pagou a dívida. Não, eu não cheguei a pagar porque eu fui surpreendido com a situação. Entendi, mas isso era acordado. Era à sua disposição. Era à minha disposição e ela sabia disso. No entanto, que ela nunca me cobrou. Essa é a única coisa que eu tenho de dívida com ela. E nos outros casos, que as mulheres dizem também que você pegou dinheiro e não pagou? Henrique, eu sempre chegava com o problema que eu estava vivendo. Por questão de relacionamento, a pessoa quer sair, a pessoa quer comer, quer fazer algumas coisas, às vezes você não pode, então você leva a situação, eu tô apertado, tô precisando segurar um pouco e tal, e às vezes a pessoa se compadecia e me ajudava. Mas, ao meu ver, isso é natural até mesmo, porque se a gente colocar ao pé da letra, você que trabalha no jornalismo há muitos anos, você sabe qual foi o golpista que deu oportunidade para a imprensa ouvi-lo, sem mudar de endereço, sem trocar o telefone e sem dar nome falso. Essa não foi a minha intuição. Desde o momento, não. Agora, eu achava que eu estava vivendo uma espécie de colaboração afetiva ali. Você com a sua esposa deve ter uma relação íntima nesse sentido. Eu errei com relação à traição, mas eu nunca tive animosidade para dar golpe em ninguém. Não foi assim que... Mas elas falam no depoimento, o Samuel, que além dessa relação de você ter traído, né, uma delas, porque você escolheu uma delas para estar ao seu lado, né? Elas falam que você é sempre muito bom de conversa, muito envolvente, muito amoroso. Todas dizem isso, que você é um cara muito amoroso. Mas que você, ao inventar histórias para pegar esse empréstimo, você nunca quis pagar esse empréstimo. Você nunca tomou uma atitude exata de, poxa, olha, eu peguei R$100 com você, dia 15 eu vou te pagar R$100. Você ia lá e pagava R$100. Você não fez isso. Por que você não fez isso? E completando o meu raciocínio, Samuel, por favor, no total você acabou pegando quanto em dinheiro dessas mulheres emprestado? Eu vou dividir sua pergunta em duas respostas. A primeira, toda história tem dois lados. Eu tenho alguns comprovantes aqui de obrigações que eu também tinha, igual eu tenho comprovante de fatura de cartão que eu cheguei a pagar. Tem um comprovante, mais de uma, inclusive. Dessas suas companheiras que você fala? Sim, dessas que estão me acusando aí de estelionato. Eu saía da minha casa, eu moro em Taguatinga, eu saía da minha casa e vinha aqui na Ceilândia para levar pão, para dar todo tipo de atenção, e não era que eu estava inventando a história. Eu simplesmente chegava e explicava que eu estava passando um momento difícil. Muitas vezes, inclusive, eu recusei o empréstimo delas. Tem mais conversa com Samuel. Tem muito mais conversa com Samuel e você vai acompanhar daqui a pouquinho a segunda parte dessa entrevista exclusiva. Segura aí!